traficantes fortemente armados dos complexos do Alemão, da Penha, localidade do Campo da Mina. Tem também Ilha do Governador, outros pontos do Rio de Janeiro, reforçando a guerra no Morro dos Macacos. De acordo com investigações da polícia, os bandidos estão, entre aspas, auxiliando a invasão que bota o terror aos moradores lá no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, que a gente já está acompanhando, e mais um dia de exclusividade. Tudo isso controlado pela facção rival, o Terceiro Comando Puro. E você sabe, Jackson Silva é o especialista nesse caso e traz as informações ao vivo, que é impossível, para se ter uma ideia. Hoje, nesse momento, o terceiro dia de madrugada, de medo, imagens exclusivas, o Jackson estaria dentro da comunidade, mas não dá. Jackson, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Essas imagens exclusivas mostram traficantes fortemente armados no complexo do Alemão. São esses bandidos que vêm para o Morro dos Macacos para tentar dominar o território. Aí você pergunta, Jackson, você está onde? Aqui no Complexo da Mangueira, porque essa base também é usada por traficantes do Comando Vermelho. É daqui a pouco, Isabelle Benito. Inclusive, com a operação de hoje, que o Jackson atualiza para vocês, se tem a ver com essa guerra e o que a gente estudou, na verdade, em relação até a chegada de Jacarepaguá. E tem porta-voz da PM, tem muito mais. Ao vivo, o Jackson Silva vai explicar. Ontem ele já veio com as imagens exclusivas da mata. Essas são as imagens de ontem e hoje as imagens que chegam até ele. Eu, hoje com ele, a gente batendo texto aqui na redação, né, Jackson? Eu não sei a fonte de informação do Jackson, a gente respeita. É uma questão de ética entre um e outro, entre os jornalistas. Mas o Jackson vai explicar agora, essas imagens não são de mata. São imagens de um ponto já conhecido. Isso é bonde de traficante. Quem é o bonde? De onde? Indo para onde? Boa tarde, Jack. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. O Major Maico Pereira estará ao meu lado. Mas antes de falar com ele, vamos explorar um pouco essas imagens exclusivas. Você falou que o local é conhecido, exatamente isso, Serra da Misericórdia. Lembra aquela vez que traficantes em fuga ali do Complexo da Penha seguiram por essa serra em direção ao Complexo do Alemão? Lembra disso, Isabelle? Exatamente nessa serra que gravamos, né? Aliás, a Polícia Militar monitorava traficantes ali no Complexo do Alemão. Essas imagens exclusivas mostram bandidos em uma área de lazer. Eles percebem que a Polícia Militar já estava monitorando cada passo deles, em decorrência dessa guerra no Morro dos Macacos. Houve correria. Repare só que os bandidos estão extremamente armados. Aí você pergunta, são 10 bandidos? 50 bandidos? Não, Isabelle, centenas de bandidos. São muitos bandidos. Todos eles, segundo uma fonte da Polícia Militar, estão ajudando nessa guerra do Morro dos Macacos. Vamos falar agora então com o porta-voz da Polícia Militar, Maicon Pereira, sobre essa guerra. Os moradores não aguentam mais. Major, muito obrigado pela sua participação. Falamos ontem também com os moradores, todo mundo em pânico, e também mostramos o patrulhamento. Mas as pessoas querem saber quando é que essa guerra vai acabar. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Jackson, Isabelle e todos que nos assistem. A Polícia Militar vem trabalhando incansavelmente no Morro dos Macacos e todos os arredores, tentando impedir esse confronto entre facções criminosas que tentam dominar aquele território. Vale lembrar que só nos últimos 30 dias a Polícia Militar prendeu 14 pessoas naquela região, 7 fuzis foram apreendidos e 2 armas de fogo. Então apreensões consideráveis são realizadas naquela área, naquela região, porém a gente sabe que as facções criminosas que disputam esse território acabam buscando aporte de outras localidades que acabam apoiando as ações e os confrontos que ocorrem em busca desse território, domínio territorial, por disputa de pontos de vendas de drogas. Então, importante nesse momento é a participação da população através do telefone 90, através do próprio disco de denúncia, que são informações que acabam servindo
de base para a Polícia Militar desenvolver ações naquela região e conseguir levar a paz a todos os moradores. É importante a gente falar que a Polícia Militar ela não tem bandeira, não tem facção que ela torce. Na verdade, a gente trabalha em busca da paz. A nossa bandeira é a bandeira branca, a bandeira da paz que a gente leva para toda a população em busca de estabilizar esse território e que a paz possa voltar a todos os frequentadores do Morro dos Macacos, a todos os moradores que a gente tem muito respeito e a todos os frequentadores daquela região. Isabelle Benito. Major Michael, boa tarde para você. Obrigada mais uma vez, sempre disponível aqui com a gente. Para as pessoas entenderem em casa, eu tenho que fazer perguntas diferentes. Eu tenho aqui um polícia e outro polícia. Mas esse polícia aqui, que é o delegado, que é comentarista de segurança, é uma atuação e as pessoas têm que entender a diferença de uma atuação numa localidade como essa e principalmente o respeito entre as instituições para trabalharem com sinergia e cada uma no seu papel. Dentro da Polícia Militar é justamente a parte mais direta com a população. É estancar uma ferida que está sangrando. Quem vai estancar é a Polícia Militar. Para aquele problema, da onde vem, como vem, o que causa a ferida, é a Polícia Civil. Nesse momento, nessa situação que vive hoje, a disputa territorial dessas duas grandes facções, pelo Morro dos Macacos, com as informações que a gente tem, com essas imagens em relação a esses bondes alimentando com armamento, com, entre aspas, não vou usar soldado, que é uma ofensa ao Major Michael, com bandidos de outras localidades, reforçando nessa guerra. Como que a Polícia Militar pode atuar em relação a trazer o que mais a população tem medo? Porque a população tem medo de tiro, de bala, de morte, como aconteceu já essa semana de uma senhora, graças a Deus, mas ela foi atingida dentro de casa. Qual é o papel, como dentro de uma situação tão delicada como essa, a Polícia Militar pode atuar como? Isabelle, como eu falei, né, a participação da população ela é fundamental no serviço de segurança pública e principalmente no serviço da Polícia Militar. Como no dia 19 de dezembro, que a Polícia Militar conseguiu apreender 7 criminosos e estavam com fuzis dentro de um cômodo do Morro dos Macacos sem efetuar um disparo. São ações como essas que são... O primeiro ponto dessa ação acaba sendo a informação levada ali por um morador, por um colaborador, que acaba dando informações precisas para a Polícia Militar e as ações são desenvolvidas de forma cirúrgica, onde nós desenvolvemos nenhum disparo. Então são importantes informações como as que chegaram nessa ocasião, que acabam dando base a ações da Polícia Militar sem efetuar nenhum disparo, porque o que a gente quer preservar são vidas, principalmente a vida do morador que não merece estar em meio a uma disputa territorial, em meio a um confronto como esse, que pode ser até mesmo vitimado por esses criminosos que acabam atirando indiscriminadamente para todos os locais, não importando se vai atingir uma senhora, se vai atingir um idoso, se vai atingir uma criança. Eles são covardes, eles são cruéis e não têm nenhum pudor em atirar em uma população. E Jackson, eu queria que você aproveitasse o Major Michael antes de eu ir direto para o ponto em relação a essas imagens importantes que o Jackson trouxe aqui, para eu falar em relação ao Morro dos Macacos com o Carlos Augusto, que daí a polícia investigativa é estancar, não é estancar a sangria, é saber de onde vem e tirar a pá da doença. Eu quero que você fale aí em relação ao que está acontecendo hoje, porque vocês estão no Morro da Mangueira, se está relacionado também a essa guerra que acontece na Zona Norte. A operação hoje no Morro da Mangueira, que a gente está vendo as imagens, que o porta-voz, o Michael saiu aí, gente? Chama o Michael de volta, foi tomar água aí. Em relação hoje, essa movimentação no Morro das Mangueiras, você está ligado aí, Major? Eu gostaria que o Jackson explicasse para a população de casa e perguntasse se hoje essa operação é pontual ou tem a ver com esse trabalho também. Isabelle, vamos lá. Vou pedir para o Pedro Mota mostrar nesse momento essa mata aqui no Complexo da Mangueira. Lembra que ontem falamos em uma imagem também exclusiva. Mostramos traficantes na mata, ali no Morro dos Macacos. Eles saíram do Morro São João, se esconderam na mata para avançar depois para a parte baixa do Morro dos Macacos. Também denunciamos, o SBT denunciou que eles pretendem fazer um complexo de favelas. Como? Unindo o Complexo do Lins com o Morro São João, usando o Morro dos Macacos e também aqui no Morro da Mangueira. Aí você pergunta, por que, Isabelle, tem operação hoje aqui na Mangueira? Exatamente sobre isso. Porque a Mangueira é usada, né? O Complexo da Mangueira tem sido usado como base do Comando Vermelho. Exatamente isso, né, Major?
A gente tem informações de inteligência que acabam apontando que criminosos daqui da comunidade da Mangueira estão envolvidos diretamente nessa disputa territorial no Morro dos Macacos. Então a gente sabe que essas facções criminosas acabam buscando o apoio de homens e de armamento em outras localidades que têm a mesma facção criminosa, que faz o domínio territorial, e uma delas é o Morro da Mangueira, onde a gente desempenha uma ação hoje que teve a retirada de barricadas, teve a apreensão de drogas e também, principalmente, a liberação de vias para que o morador possa trafegar, que outros serviços possam entrar na comunidade e também os veículos da Polícia Militar. Então essa ação de hoje acabou fazendo liberação de vias, retirada de barricadas, e a gente sabe que esses criminosos daqui dão apoio nesse confronto que ocorre em Vila Isabel, no Morro dos Macacos. Eu vou começar essas imagens de hoje, no Morro dos Macacos, em que a gente vai retirada de barricada. Eu quero aqui com o Carlos, que daí é a esfera da Polícia Civil. Essa daí é a imagem da Mangueira, mas eles querem tomar tudo, gente. O Jackson vai explicar daqui a pouco a reportagem, mas o Jackson já explicou ontem nesse quebra-cabeça todo, numa questão de que o Morro dos Macacos não é uma questão financeiramente, mas é estratégica. Você pega da Zona Norte a ligação ao Complexo do Lins até exatamente. Agora, Carlos Augusto, estamos aqui no SBT Rio há 3 meses com o Jackson Silva, 2 meses exatamente, apontando e mostrando. O que a gente tem de novo? A gente tem imagens exclusivas. Essa guerra é antiga. Dessa guerra de décadas, mas que ganha reforço, né? Em relação a essa disputa do Morro dos Macacos ser estratégico. A gente sabe, a polícia sabe. A polícia tem 3 semanas, intercepta um carro com um cara, não sei se você lembra, que estava com fuzis para levar para fortalecer. Não, estava levando para o São Carlos, em frente ao Shopping Boulevard. Em frente ao Shopping Boulevard. Onde bandidos estavam indo para reforçar essa guerra por lá. Como que faz, então, já que a PME estancar a sangria? Diante dessas informações, dessas imagens que a Civil tem, como trabalhar sem causar mais medo numa população que toda madrugada vê a bala passar? É impossível. Mas tem que trabalhar. Você tem que minimizar os riscos. Como? Mas vou te falar, mas é impossível, tá? Porque, não sei se você ouviu o Major ali, um abraço para ele, ele falou que numa casa no Morro dos Macacos, eles apreenderam 7 fuzis com várias pessoas, ou armamento, etc. Sem querer, quando você faz isso, se não for o pessoal de São João invadindo, você já enfraqueceu o Morro do Macaco, o pessoal de São João entrar, porque são 7 fuzis a menos. Aí quando você pega o Morro do Macaco, que é ligado ao São Carlos, que é o terceiro comando, você intercepta um carro em frente ao Boulevard com fuzis, armas, etc. Você está sem querer enfraquecendo o Morro do Macaco. Aí quando você vai na Mangueira, você enfraquece agora o Comando Vermelho que quer entrar no Morro do Macaco. Quando você vai no São João, a mesma coisa. Então, assim, você tem que, infelizmente, você tem que fazer ações, realizar ações de acordo também com os acontecimentos que são muito rápidos. Você planeja, mas alguns acontecimentos são muito rápidos. Qual o papel da Polícia Civil nisso? Identificar as pessoas, indiciar e pedir prisão. Para quando a Polícia Militar ou a própria Civil encontrar essas pessoas, elas podem formalizar uma prisão. Por exemplo, você encontra o cara que estava na mata, mas o cara está sem arma, não está em flagrante, não está em nada, mas ele foi identificado, pediram a prisão dele, mesmo ele estando sem nada, está preso. Então você pode formalizar as prisões, mesmo os bandidos tentando disfarçar o flagrante, disfarçar apreensões, disfarçar tudo, entendeu, Isabel? Falando uma linguagem bem popular. Mas então a Polícia Civil identifica. Popular. E esse trabalho em conjunto, tá? Em PM conjunto. e Polícia Civil, um ajudando o outro. Então eu vou fazer um papel aqui, que é o meu papel. Se a gente não pode virar num programa do SBT Rio, só falar ocupando. que é impossível. Só ocupando, tem que minimizar. Então, impossível, porque senão a pessoa em casa tá Só assim, ocupando, só meu Deus, ocupando. o delegado falou no SBT Rio que é impossível. E é impossível mesmo, só mas ocupando. Mas eu não não posso possível. mentir, é não, possível se ocupar. É possível. É possível se ocupar. Porque senão, quando fala impossível, parece que assim, não tem o que fazer. Tenho que fazer. Eu vou chamar o Jackson Silva para essa história. Mas tenho que fazer. Porque assim, ó. Eu me expressei mal, você tem razão. Exatamente. Não, é então possível. a população fala, pô, o delegado que é deputado fala que é impossível. Mas agora eu vou falar uma coisa que é pior. Se você ficou chateado com isso, eu vou falar uma coisa que é pior. É possível, só ocupando, mas é impossível ocupar, porque infelizmente o restante vai ficar sem policiamento. Então é praticamente impossível. Não tem como ocupar São João, São Carlos,
Mangueira, Macacos. Aí vem a ajuda do DOCA, do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão, do Pezão. Aí ocupar Complexo do Alemão, Pezão. Aí vem a ajuda do Peixão, pro terceiro, lá do Complexo de Israel. Aí vem a ajuda do TH, da Maré, de todo mundo, do Negão, de todo mundo. Não tem como ocupar tudo. Então se torna praticamente impossível você ter uma ação 100% exitosa ali. Pra você entender, o Jackson vai explicar por que o Carlos está falando de todos esses criminosos. Porque, na verdade, a gente está falando de uma situação bem preocupante mesmo. O Carlos fala de todos, porque todos esses aí... Muito. O Jackson tá apontando, é o que o Carlos falou. Desde o Complexo da Penha, desde o Complexo de Israel nessa guerra, Álvaro Malaquias e tudo mais. Mas não tá, querendo ou não, a mando deles. Porque organização criminosa, ela vai de acordo com o que a alta cúpula autoriza. Se tem as imagens com exclusividade denunciadas pelo Jackson aqui no SBT Rio, desses bandos fortalecendo essa guerra, o Carlos fala de uma cidade toda, ele tem razão em falar de uma cidade toda, o que é um mega desafio para a segurança pública do Rio de Janeiro, para as duas polícias, Jackson. Isabelle, é lamentável, tá? Concordar com o doutor Carlos Augusto Nogueira, embora eu goste muito dele, mas ele tem toda a razão, Isabelle. Por quê? Primeiro tem que ter essa junção, né, entre as forças de segurança e também com a justiça. Mostramos ontem um bandido que articula essa guerra do Comando Vermelho, que foi solto em 2017. Por que foi solto? Para ficar com a família no Natal e não voltou mais para a prisão. Aí falando de bandidos que estão ordenando essa guerra, vamos lá. O Pezão, do Complexo do Alemão. Pedro Bala, do Complexo da Penha. São bandidos que ordenam os homens lá, que eles comandam, né? Para tentar invadir aqui o Morro dos Macacos. Aí falou sobre ocupar o Morro dos Macacos. Como ocupar? Se ocupar aqui, os traficantes vão invadir outra comunidade. Então a polícia, além de fazer o patrulhamento no entorno, né, das comunidades, tem as vias públicas também. Tem Baixada Fluminense, tem Copacabana. Então, assim, a polícia está lutando. Mas, eu posso dizer, e sempre falo isso, tem sido um desafio para todos nós, não só para a polícia. Todos nós estamos passando por esse momento tão difícil, né, Major? De fato, né? O doutor falou, acredito que seja de fato um grande desafio para as forças de segurança, mas é um desafio que a gente não pode deixar assim, a população à mercê da própria sorte. A gente tem que agir, a gente tem que atuar. A gente sabe que é um desafio imenso a questão de a interferência nesses confrontos, a gente conseguir impedir esses confrontos, mas mais que isso é muito importante a articulação de todos os órgãos. Aí eu vou muito além das forças policiais, que acaba sendo importantíssimo nesse momento. A gente fala de criminosos que foram soltos, foram presos, a gente pode falar principalmente da articulação dos três poderes, né? Do poder executivo ali que está com as suas polícias, do poder legislativo, que é quem faz as leis para a população entender, né? Óbvio que o juiz ele julga, mas ele julga sempre com base na legislação. Então a legislação, quem faz as leis é o poder legislativo, então é importante a articulação com o poder legislativo e obviamente com o judiciário, que é quem acaba julgando esses criminosos, concedendo ali alguns benefícios que eles têm direitos, mas tudo isso com base nas leis. Então é importantíssimo essa articulação com os três poderes e só assim a gente consegue chegar à frente aí, conseguir cumprir esse grande desafio que é o Serviço de Segurança Pública, que é a nossa interferência nesses confrontos que acabam existindo e impedir que esses criminosos acabam tendo a liberdade após serem presos. Vale lembrar que só no ano passado a Polícia Militar apreendeu 638 fuzis, é um recorde histórico de apreensão da corporação do estado do Rio de Janeiro. 638 fuzis foram apreendidos e eu lembro aqui que só o 41º Batalhão, que é o Batalhão de Irajá, que mais apreendeu fuzis, apreendeu mais de 100 unidades, ou seja, um batalhão da Polícia Militar apreendendo mais fuzis que muitos estados do nosso Brasil. Então a gente viu o grande desafio que a Polícia Militar enfrenta, tendo apreendido 638 fuzis somente no ano passado. Ontem a gente viu com a nossa Subsecretaria de Inteligência o número de fuzis que foram apreendidos esse ano, e só esse ano a Polícia Militar já apreendeu
18 fuzis. Então a gente vê o grande número, vale lembrar que um deles foi apreendido ontem na localidade do Terreirão, no Morro dos Macacos, uma localidade onde o fuzil foi encontrado pelo Tenente Furtado, comandante da UPP, o qual eu falei hoje mais cedo. Então, mostrando esses números para vocês, eu quero mostrar o que exatamente? O grande desafio enfrentado pelas forças de segurança no estado do Rio de Janeiro em busca da paz para toda a população. Major, eu vou agradecer a participação e daqui a pouco eu vou, como mediadora desse debate, o orgulho que eu tenho desse programa, que a gente tem o repórter, a gente tem o porta-voz, a gente traz o delegado. E o meu papel aqui, em algumas vezes, é fazer uma mediadora de interpretação do que eles querem dizer para o povo que está em pânico. Eu vou falar sobre esse ponto, detalhe daqui a pouco que o Major falou, a importância de cada ponto e mais do que isso, na deixa dos números do Major, falar para vocês, a gente produz, daqui a pouco, Jack, daqui a pouco eu volto contigo, que tem a família lá com a Liane Borges também aguardando. Primeiro, só vou deixar no ar aqui o que eu vou trazer para vocês. Major falou sobre a apreensão de fuzil. A gente não produz, não tem fábrica de fuzil. A gente aqui não tem fábrica de droga. O entreposto, a importância dessa sinergia total, o tanto que já se levaram documentos da própria Polícia Civil com a ajuda da Polícia Militar para se falar sobre o agravante, que não é uma questão só carioca, e mesmo que fosse, uma questão de âmbito nacional, outras coisas que a gente traz aqui e o que é essa guerra em relação ao que o Jackson vai explicar com as imagens exclusivas. Você vai entender todo esse tabuleiro agora na reportagem de Jackson Silva com exclusividade para você, Rodô. Serra da Misericórdia, Mata Atlântica, no subúrbio do Rio. No local, há um parque ambiental, no Campo da Mina, no Complexo do Alemão. As imagens exclusivas mostram traficantes fortemente armados circulando pela área de lazer. Com fuzis, os bandidos percebem que estão sendo monitorados pelos policiais militares. Alguns tentam se esconder. Começa a correria. Segundo a PM, os criminosos são subordinados aos traficantes. Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, do Complexo do Alemão, e Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, do Complexo da Penha. Todas as comunidades são controladas pelo Comando Vermelho. Pezão e Pedro Bala deram ordem para o bando ajudar na disputa do Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Mostramos nesta segunda-feira traficantes do Comando Vermelho no meio da mata. Os bandidos saíram do Morro São João para invadir a comunidade de Vila Isabel. Nesse vídeo é possível ver uma bandeira do Complexo de Jael, uma área controlada pelo 3º Comando Puro. A bandeira estava em uma caixa d'água, uma referência ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. A bandeira foi retirada por um policial militar nesta segunda-feira. O SBT mostrou a estratégia de traficantes do Comando Vermelho para dominar o Morro dos Macacos. Já os bandidos do 3º Comando Puro lutam para continuar no controle. No meio de tudo isso, moradores tentam sobreviver. O Morro dos Macacos tem sido palco de guerra nos últimos meses. No último domingo, uma mulher foi baleada dentro de casa. Apartamentos foram atingidos por tiros e carros também. Ouviu isso? É a bala perdida, né? Pegou nas árvores. A Polícia Militar fez um cinturão de segurança para tentar garantir a paz na região. Mas o medo continua. O medo continua, gente, simplesmente porque a gente todos os dias não consegue mostrar, infelizmente, mas são 3 meses de guerra intensificada de décadas que se acirrou pela disputa do Morro dos Macacos. Atualizando agora, Jackson Silva tem as informações pra gente, que está sim no Morro da Mangueira, onde tem uma operação da Polícia Militar hoje e que o próprio Major falou em relação a essa extensão de tentar entender ou minimizar o fortalecimento da guerra na Zona Norte, principalmente nessa disputa territorial. Jack, é contigo. Minha amiga, eu falei mais cedo, na primeira entrada com o Major, sobre o traficante que foi preso, depois solto em 2017. Lembra disso? Para comemorar o Natal com a família. Então eu quero só enfatizar o nome desse bandido. É importante que todos que estão assistindo a SBT Rio saibam disso, tá?
Pedro Paulo do Nascimento, o Titauro. Ele está no Morro São João e, segundo a própria Polícia Militar, ele está articulando essa guerra no Morro dos Macacos. Agora, lembrando, Isabelle, que segundo a Polícia Militar, há um cinturão de segurança ali no Morro dos Macacos, com pelo menos 70 policiais militares e várias viaturas também cercando o morro, para tentar amenizar esta guerra também. Vamos falar um pouquinho sobre o Peixão. Lembra que eu falei com você mais cedo? Hoje o Peixão está ajudando ali o Scooby. Todos numa facção criminosa, a mesma facção criminosa, terceiro comando puro. Aí fica, Isabelle, um aviso. Espero que não ocupe o morro, né? Espero que não tenha essa guerra mais. Mas vai que o Peixão ocupe aquele território. Depois vem a guerra entre eles. E mais uma vez é o morador que sofre. É o morador que sofre, e eu jogo só pro Carlos aqui. Fica aqui comigo, Jaque, que eu vou dar o tchau pra você, que eu tenho que dar, que daqui a pouco a gente já vai pra reta final aqui, mas tem informação. Mas eu não vou ficar sem ter a minha pimenta nessa história. Porque assim, o Jackson conta a história, só pra você contextualizar, que não é obrigação sua assistindo entender, não. É obrigação minha, do Jackson e do policial. E de quem trabalha com isso, de quem comenta a segurança pública, de quem tem responsabilidade sobre a informação e responsabilidade no legislativo, no teu caso também, que é importante, até mesmo a gente está falando aqui de pressão de que virou deputado, mas também como segurança pública. No seguinte, o Jackson traz, e esse programa faz com exclusividade, e eu não tenho nenhum problema, mas agradeço aos outros de repercutirem. A gente aqui tem a ética de citar outros quando outras coisas, mas a gente que não tem esse melindre, não. Mas é o Jackson que traz a informação de quando são expulsos do Comando Vermelho e passam para buscar abrigo, porque não vai buscar abrigo com a polícia. Tô me entregando, vou morrer. Não, passou para outro porque sabia que tinha informação. Ele vai com mais 9 bandidos. Jackson conta isso no SBT Rio. A polícia, com certeza, monitora também esse andamento das coisas, porque se o cara passa para outra facção, é expulso. Se o cara passa, ele vai com informação e o outro abriga com intenção. Intenção do quê? De guerra. A polícia, por mais que você já explicou, você corrigiu, não é impossível, mas é uma coisa que tem que trabalhar com realidade, diante desse tabuleiro absurdo. A gente trata de um ponto que a gente tem que combater, que daí, pela primeira vez, eu vejo alguém da PM falar, porque quem fala são os delegados daqui. Não é só da gente, porque a gente não pode atacar esse que fortalece, Realmente é muito difícil. E é acusado ainda. Olha, fulano tá lá aqui, combatendo fulano, tá ganhando ali pra ganhar. E pode ser, porque tem corregedoria pra isso. Mas é o seguinte, o cara é solto. E aí existe essa demanda, essa bandalha pro outro lado. E se instaura uma guerra que sim, é décadas do Morro dos Macacos, com o São João, com isso, ok, mas que se acirra com esses detalhes que vão acontecer no nosso dia a dia, com nomes que a gente nem conhece e que agora terrorizam a população inteira no coração de Vila Isabel. E aí é pior, né? Porque não fica só ali, né? Para manter, você pega apoio de outros Zona Norte locais. Inteira. E para tentar invadir, você pega apoio de outros lugares. Aí fica uma coisa grande, porque sempre teve, tá, Isabelle? Aquele problema ali sempre teve. Sempre, mas parece 3 meses mas agora. A única coisa que mudou, e o Jackson pode me corrigir, porque, com sinceridade, o Jackson tem informações de todos os lados, e hoje eu posso falar seguramente que o Jackson, nesse contexto aí, é o que mais tem informações, mais do que a polícia, diga-se passagem. Ele pode me corrigir. O que mudou ali naquele confronto há décadas no Morro do Macaco é que as outras regiões foram mais dominadas pelo Comando Vermelho. Só quem se fortaleceu ali foi o Comando Vermelho. Então é natural que, como até o Jackson também debateu comigo, é natural que o Comando Vermelho queira fazer um grande cinturão do Complexo do Lins, passando por São João, Macaco, até a Mangueira. Porque da Mangueira, só vingando, dá até para ir para Rocinha. Eu não tenho essa certeza. Então, assim, são vários cinturões que eles utilizam pelo mato. A polícia faz o trabalho dela. O outro lado, que vai Complexo do Lins, Maciço Tijuca, Morro do Fubá, chegando a Jacarepaguá. É uma muralha da China. Jackson, você tem 30 segundos para responder. Olha o Rômulo lá atrás. Você tem 30 segundos para responder se o Carlos Augusto, em relação a essa intensificação do Comando Vermelho, tendo o Morro dos Macacos
como uma pedra no meio do caminho, ao contrário do Morro do Fubá, que é um estável de terreno. O Morro dos Macacos não, sempre teve uma facção pronta ali no meio do caminho do Comando Vermelho. Isabelle, rapidinho, tá? Bom, antigamente a guerra era sempre entre os chefes ali do tráfico de drogas. Agora não é do chefe do tráfico de drogas do São João, nem do Morro dos Macacos. Agora é da facção criminosa, do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. Então eles escolhem os bandidos dessas regiões para brigar com um só propósito e depois dividem. Se querem formar um complexo de favela, você imagina só, daqui até lá, então cada um vai ficar com uma parte. A questão é a seguinte, vem aí de novo o Peixão. Será que o Peixão tão vaidoso vai querer ficar só com uma parte? É o toma lá da cá. Infelizmente, estamos falando de bandidos, Isabelle Benito. Jackson Silva, mais uma vez, parabéns pela reportagem. Parabéns você, Pedro Mota, que deve estar aí do teu lado. Se não for, balança a câmera que eu corrijo aqui. Mas aí, obrigado pelas informações. Trazendo as informações, a prestação de serviço, é ele mesmo. É ele mesmo. Beijo pra vocês, trazendo informação de qualidade, a gente aqui debatendo em relação, pensando sempre no morador da comunidade.